Hoje nós estamos inaugurando esse ambiente lindo da Batelão Filmes. Uma sala de podcast nostálgica e aconchegante que eu tenho certeza vai ajudar a contar muitas histórias. E hoje é o primeiro episódio de Café Combina. Eu tô muito feliz de poder começar esse projeto, de ouvir muitas histórias de pessoas e nada melhor do que começar com a história da minha mãe. Ela que é uma mulher forte, que veio do Seringal e é essa mulher tão admirável. Vamos? Bora! Tô ansiosa pra contar pras pessoas a história dessa mulher tão incrível que a senhora é. Me conte o que você quer saber, me pergunte. Fala que eu te escuto. Mãe, a senhora teve uma infância muito difícil, eu sei. Mas conta pras pessoas como foi a infância da Denise Araújo. Então, mulher, minha infância foi muito diferente. Foi difícil, mas não foi sofrida, porque tudo que aconteceu de difícil, de ruim, eu era muito pequena. Então, não teve tanto sofrimento. Como que foi essa infância? Então, quando eu nasci lá no Seringal, eu nasci no ano de 74. E no Seringal era tudo muito difícil, né? Em relação às facilidades que existem hoje, no Seringal era tudo muito difícil. E eu nasci lá, família de 13 irmãos. Meu Deus. Família grande. Meu Deus. Muito irmãos. Muitos irmãos. E aí, quando eu tinha 2 anos, a minha mãe faleceu. Eita. E eu sou a caçula. Eu sou a caçula de todos os irmãos, os 13 irmãos. E aí, a minha mãe faleceu quando eu tinha 2 anos. Certo. Então, eu não lembro nada dela. Então, não tem nenhuma memória? Não tem uma memória dela. Zero. A única coisa que eu sei é que me falam, né, os parentes menos jovens, é que eu sou parecida demais com ela, que eu sou a cópia dela. Meu primo fala muito isso, diz ele que é incrível como que eu pareço com ela, meu primo Nildo. Mas eu mesma não tenho nenhuma memória dela. Muito nenhuma novinha, mesmo. Né? 2 anos. Eu tinha 2 anos. Então, é nessa parte que eu falo que não teve sofrimento, porque eu não lembro. E quando eu tinha 4 anos, o meu pai faleceu. Meu Deus. Dele eu já tenho um pouco de lembrança, né? Poucas mesmo. Mas assim, eu não sei se é de tanto eu ouvir as pessoas falarem que eu acho que eu lembro. O que a senhora lembra, assim, Exemplo, dele? eu lembro, assim, que ele gostava muito de ler folheto pra gente à noite. Era, mãe? Era. Eu lembro, mas só que será que era... Eu penso que é porque as pessoas me contam e eu acho que eu lembro. Sei. Ele fazia vocês dormirem? Ele não fazia a gente dormir, mas ele gostava de ler folheto. Aqueles livros que hoje acho que fala literatura de cordel. Caramba. Sei. Folheto, na época eu Sim. falava folheto. E ele gostava muito de ler à noite, depois do expediente do trabalho pesado. E eu tenho essa memória. E eu lembro da fisionomia dele. Eu lembro dele um homem alto, moreno, careca. E na minha cabeça, ele parece muito com o meu irmão Demir. Eita! Parece. Alto, moreno. E agora até o Demir tá careca também, né? Então tá muito parecido. Era isso que eu ia perguntar. Meu Deus. Então foi isso. E quando ele morreu, depois que ele morreu, eu fui morar com a minha irmã Penha, que já era casada. Quando a senhora foi morar com a tia Penha, a senhora sentiu falta dos seus pais, assim? Não. Eu não senti, porque quando a gente é criança, a gente não tem lugar de sofrimento, sim, né? Sim. Não tem de sofrimento. Tanto é que eu não tenho, assim, memória de sofrimento porque minha mãe morreu, eu não tenho memória de sofrimento porque meu pai morreu, por conta da idade mesmo. Sim. Não tem isso. Entendi. E daí eu fui morar com minha irmã Penha, que já era casada. E aí eu morei com ela. Eu não tenho certeza até que idade eu morei com ela. Eu acho que foi até 8 ou 9 anos. Sim. Mas eu não tenho certeza a idade certa. Ela deve saber, mas eu não sei. Mãe, hoje a senhora é uma mulher muito carinhosa, muito, assim... Muito, muito carinhosa mesmo, assim, em todos os aspectos. Mesmo sem ter crescido, né, com carinho ali de mãe, de pai, todo esse aconchego. A senhora acha que poderia ter sido diferente se a senhora tivesse ali convivido mais tempo com seus pais? Não tenho ideia. Não tenho ideia de como seria esses momentos, né? Se tivesse acontecido, né? Provavelmente, né? Provavelmente.
Porque mesmo eu fui morar com a minha irmã, mesmo eu sabendo que ela me amava com todas as forças, mas não era a mesma coisa, né? Sim. O amor de irmão é diferente de amor de pai. Sim. Então, de mãe, de pai e de mãe. Então, talvez tivesse sido diferente, sim. Mas eu quero deixar claro que eu não sofro, que eu não sou Sim. deprimida, porque eu não tive esse momento com pai e mãe. Não, claro que não. Mas assim, né? Coisas que a gente vai Sim, vai imaginando, pensando, porque, né? E aí a senhora morou com a tia Penha. E aí depois? Então, depois... Porque era assim, ó. A gente morava no Seringal. Tinha o Seringal Andirá, que era na beira do Rio Acre, que já era no Amazonas. Já era não, é que ainda existe, né? Certo. Só que a gente não morava no Andirá, a gente morava no Seringal São Marcos, que era mais longe, não era na beira do rio. Entendi. E digamos que o Andirá era mais evoluído do que o São Marcos, sabe? Digamos Sim. que era porque tu não vai entender, mas tem um negócio de dizer assim, na beira do rio é mais evoluído. Acho que pela questão de poder ir e vir, Poder assim, ir com e mais vir é porque autonomia, né? No local lá que eu morava, que era o Seringal São Marcos, você não tinha ramal, não entrava carro. Como não era na beira do rio, não chegava barco. E é só de quê? De cavalo? De cavalo. Caramba! Ou a pé. E quando era no período do inverno, era muito difícil. Porque o ramal ficava muito ruim. Não era estrada. Sim. Não tinha asfalto, não tinha pissarra. Era no barro mesmo. E quando era no inverno, era muito difícil a trafegabilidade lá. Sim. Era muito difícil mesmo. Eu penso assim que as pessoas ficavam meio que ilhadas no período do inverno. Porque era difícil, porque a estrada ficava ruim, o ramal ficava ruim. Então, o único jeito era de cavalo ou a pé. Entendi. E aí, a senhora, então, saiu do São Marcos, no caso da tia Penha, e foi morar no Andirá. Foi. O meu irmão Lavim, porque na época, antigamente, tu não tem madrinha, né? Mas antigamente todo mundo tinha madrinha e padrinho. No seu tempo... Tu não tem madrinha. Você não tem uma madrinha. Eu roubei a madrinha do meu irmão. Agora eu tenho. Eu me dei uma madrinha. Pois é. E antigamente tinha uma cultura que quando os pais morriam, os padrinhos assumiam. Entendi. A criança. Assumia de verdade. A criança assumia de verdade. Caramba. Era. E aí o meu irmão Lavinho perguntou da minha madrinha se a minha madrinha me queria. Se queria me criar. Aí ela disse que sim. Mas isso eu tô dizendo tudo que eu ouvi falar, né? Porque eu não lembro de nada. Era muito pequena. Tudo eu ouvi falar. E aí a minha madrinha disse que sim. Mas que ela não iria lá no São Marcos me buscar. Nossa. Porque ela não queria confusão com a minha irmã. Ah, meu Deus! Ó, eu não quero confusão com a tua irmã, mas se tu der um jeito de trazer ela, eu quero, sim. Entendi. E aí o meu irmão Lavinho foi lá, disse, Penha, você deixa a Denise passar um dia com a dona Tereza? Aí a Penha deixou. Inocente. Meu Deus, enganaram a minha tia. Mas eu também não sabia que eu não ia voltar. A senhora só tava no meio, né? A senhora só tava ali. Essa história é tudo do qual é a fonte? Estão falando. Alguém me disse. A fonte estão falando, entendeu? E aí, eu fui passar uns dias com a minha madrinha. Certo. Só que eu não sabia que eu não ia voltar. A Penha não sabia que eu não ia voltar. Meu Deus. Na minha cabeça, em algum momento, eu ia voltar. Entendi. Só que o tempo foi passando. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando. E acabou que eu fui ficando e fiquei. Fiquei muito tempo. A senhora sentia saudade da tia Penha? Eu sentia saudade principalmente das crianças. Porque ela já tinha os filhos dela. Que eram quem? Eu acho que de certeza era a Janete, Ai. o Jameu. De certeza. Aí os outros, a Lete, eu acho que a Lete nasceu lá também. Aí os outros, eu acho que já... Eu não lembro se o Toninho nasceu lá. Eu lembro bem da Janete, Sim. do Jameu e da Lete. Entendi. Então eu sentia... A Pia vai ficar triste de eu dizer que sentia mais falta das crianças do que dela, né? Ela vai entender. Então eu sofria mais com saudade das crianças. Da companhia dos meninos, né? Das crianças. Entendi. Mas eu tinha saudade dela também. E aí a senhora foi morar com a... Madrinha Tereza. Sua madrinha, que é a minha avó Tereza. Que já era na beira do rio, já era mais evoluído. Ah, entendi. Já era mais Inclusive, menina, eu comecei até a estudar lá. No Andirá? No Andirá. No São Marcos a senhora não estudava? No São Marcos não tinha escola. Entendi. Na minha época, não. Dizem A que senhora já mais tinha... antigamente tinha escola, mas bem antigamente. Mas no meu tempo eu já não tinha escola. Entendi.
E aí, no Andirá, tinha até escola, pra tu ver o tanto que era evoluído. E aí, eu fui estudar. Então, a senhora foi estudar mais ou menos a partir dos 8, 9 anos. Grandinha exatamente. já, né? Começou tudo daí. Tá. Aí, a senhora ficou quanto tempo morando com a avó Tereza? Lá? Sim, no Andirá. Então, a gente ficou morando lá até o ano... Se eu não me engano, o ano de 87. Sim. Aí, por que resolveu vir pra cá? Porque nessa época desse ano de 87, teve uma alagação muito grande. E aí, destruiu tudo, as plantações que meu pai tinha. Rio, né? Apesar que onde a gente morava não era exatamente no Andirá. Era numa colocação chamada Pelotas. Ah, sim. E aí, depois dessa alagação, ficou meio que deserto. Tipo, digamos que acabou a plantação do Padre Ernesto, acabou tudo. Entendi. E ele já tinha uma casa aqui. Ele já tinha uma casa aqui em Rio Branco. Então, o episódio da alagação, de ter destruído as coisas lá e tal, foi o gatilho pra ele querer vir embora. Ah, entendi. Então, eu tenho essa memória que a gente veio no ano de 87. Veio pra Pode cidade. ter sido 88? Pode. A senhora era muito pequena. Então, e aí nessa época, eu já tinha 13 anos. Quando veio pra Quando cidade? a gente veio pra cidade, eu já tinha 13 anos. Entendi. E aí, já, nessa época, já estudava e tudo, e aí só... Então, eu estudei lá, todo mundo que tinha essa idade estudou lá, mas quando a gente veio pra cidade, eu com 13 anos já, e em seguida eu fiz 14, aí fomos estudar de novo. Só que tinha um problema. Não tinha comprovação de que eu já sabia ler e escrever. Eita. Não tinha certificado de nada que eu já sabia ler e escrever. Nem um documento, nada. Nada, não tinha nada. Aí o que acontece? Vai fazer tudo de novo. Do zero? Da primeira série, eu já com 14 anos. Da primeira série. Caramba. Lá na Cidade Nova, na Escola Madre Delbranda da Praca, eu me lembro. Caramba, então a Foi. senhora já grandinha, Já com 14 anos. começou a estudar do zero lá na Pelotas. E aí chegou aqui em Rio Branco. Com 14 e aí anos, começou começar de novo. tudo de novo. Mesmo, apesar de eu já saber ler e escrever, Sim. mas como não tinha comprovação, não tinha como matricular. Então, fui matriculada na primeira série de novo. E como que foi pra senhora ter que voltar a estudar do zero, sendo que já tinha, assim... Olha, na época, estudado. tinha que ser à noite. Por conta À noite? À noite, por conta da defasagem, idade série, alguma coisa assim. Então, quem tinha dessa idade tinha que ser à noite. Apesar que era a primeira série, mas era à noite. Entendi. Então, era eu e meu irmão Eudes, que a gente tem a mesma idade, praticamente. Aham. E a gente foi estudar juntos. Irmão adotivo, né? É. E a gente foi estudar junto lá na Cidade Nova. Como que era a primeira vocês série. iam à noite pra aula? A gente ia, atravessava a ponte metálica e ia ali pela Gamileira. Andando. Ia andando. Meu Deus. Era. Mas era tranquilo. Antigamente a gente não tinha medo, não. Não tinha esse negócio de medo, não tinha assalto. Não tinha essas coisas, não. Hoje em dia... Onde que fica essa escola? Lá na Cidade Nova. O nome da escola é Madre Delbranda Ainda da existe Praca. ela? Eu acho que existe. Só não sei se lá ainda existe, porque tem a questão da alagação, né? Sim. Que, Ah, verdade. que alaga lá. Sim. Não sei se ela ainda existe lá, mas vamos pesquisar. E aí, tá, fui estudar de novo. Aí eu queria lhe perguntar, como foi que a senhora conheceu o meu pai? Então, eu conheci o teu pai porque ele morava lá na base. Ele era vizinho da Madre Teresa. Sim. Quando a gente chegou pra morar lá, ele já morava. Ele e o avô dele. Então, eu conheci ele nesse contexto. Dele ser vizinho da madrinha. Vizinho lá da nossa casa. Ah, entendi. Então vocês se conheceram como vizinhos mesmo. Conhecemos como vizinho. E aí, como que foi o início do relacionamento de vocês? Então, mulher, isso foi estranho porque... Por quê? Porque, olha, veja bem, eu tinha 14 anos, né? Aham. Então, eu era só uma menina velha. E ele é 10 anos mais velho que eu. Ele tinha 24? Então, ele só me via como uma menina velha. Entendi. Então, tipo assim, até passou 14, 15, 16. Eu acho que a gente começou a namorar, eu tinha uns 16 ou 17 já. E eu acho que, na verdade, na cabeça dele era só um nada sério, assim, porque... Até por conta da diferença da idade mesmo, né? Entendi, Eu acho sim. que ele não botava fé, não, assim, que ia dar namoro. Acho que... E aí, nesse período, vocês só se conheciam ali como vizinhos mesmo? Só como vizinho, sem ter... Como eu te falei, eu acho que a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos já.
Então, dos 14, né? Que foi quando a gente chegou. Eu cheguei com 13, mas logo em seguida eu fiz 14. Uhum. A gente já se conhecia, mas nada de romance. E aí, nessa época, a senhora ainda estudava? Eu estudava. Eu fiz do 1º ao 5º ano na Cidade Nova, que na época era 4ª série. Não era 5º ano, era 4ª série. Verdade. E aí, quando eu terminei, eu fui fazer da 4ª ao 8º Fundamental 2. Na escola Maria Angélica, ali perto da ponte também, perto da Ponte Metálica, perto de uma delegacia. Eu fui fazer para terminar o ensino fundamental lá. E depois, quando eu terminei de lá, eu fui estudar na Mário de Oliveira, que é lá no centro, perto do terminal urbano. Que era o ensino Já médio, era o ensino médio. A senhora conseguiu concluir o ensino médio? Não. Não, porque muita coisa aconteceu. Ai, meu Deus, Né? me conta. Eu terminei o fundamental, fui fazer o médio, aí nesse intervalo casei, depois engravidei, estudei durante a gravidez toda, ainda consegui estudar um pouco depois que o João nasceu, mas eu não consegui conciliar. Tentei, mas não consegui conciliar. E acabei que desisti de terminar o ensino médio. E isso eu já tinha 21 anos. Ah, tá. Então, esse período de vocês namorarem, casarem, a senhora já engravidar, foi tudo muito rápido? Não, porque quando a gente casou, eu tinha 18, mas a gente casou, juntou-se em fevereiro, ou foi março? Não, março. A gente juntou em março, aí passou abril e em maio eu fiz 19 anos. Então, quando a gente casou, eu tinha praticamente 19 anos. Aí passou o 19, o 20, e quando eu tinha 21, eu tive o João. Tá. Então não foi muito rápido, tá? Eu quero saber como que vocês faziam pra namorar. Ele ia lá pra casa da madrinha Tereza, ué. Sim, na mas casa, no sofá, na lei bonitinho, com todo mundo junto. E vocês não saíam pra passear? Não, a madrinha não deixava. Por quê? Porque eu acho que ela tinha medo de eu fazer alguma coisa errada. E a minha família biológica culpar ela, entendeu? Então ela tinha muito cuidado comigo, assim. Ela não deixava eu ir pra festa, ela não deixava eu ir pro cinema. Os únicos lugares que eu podia sair era com ela, quando ela ia pra casa das comadres dela conversar. Ai, meu Deus. Ela gostava muito de ir pra casa da comadre Neuza, que por acaso é a minha tia. Aí esses programas eu podia fazer junto com ela, na casa das comadres. Ô mãe, e qual era a sensação de não poder sair pra namorar? Ficar só em casa? Ai, gente, quando a gente veio do Seringal, isso é normal. Negócio de sair, não tem negócio de sair, não. Comer uma pipoca, um Cine João Paulo, nada? Em casa, namoro em casa, no sofá, na área, na frente de todo mundo. E se quiser. Tá, aí vocês casaram, aí vocês foram morar onde? A gente foi morar, no primeiro momento, lá no Bosque. Lá no Bosque. Ele tinha um apartamento lá no Bosque. Só que teve um problema, porque ele morava com o avô dele. Só ele e o avô dele. Porque ele também era órfão de mãe. Aí o pai dele ainda era vivo, mas não morava com ele. Certo. E quando ele saiu para ir morar, saiu para morar, né? O avô dele ficou triste. Então a gente não ficou muito tempo lá no Bosque. A gente ficou um tempo e voltou para casa dele lá na base. Aí a gente foi morar, eu e ele e o avô dele, lá na base, sendo vizinho da madrinha de novo. Meu Deus! Saiu, mas voltou bem rapidinho. Saiu, mas voltou. Ô mãe, e como que era a convivência, assim, de morar a senhora, o pai e o avô do pai? Era tranquilo, até porque eu já trabalhava fora. Eu passava o dia fora. Sim. Então, era tranquilo, nunca tive problema, não. Pelo contrário, porque o avô dele era muito gente boa. Ele gostava muito de mim, assim, ele me abraçou, né? Acho que até como uma filha mesmo. Então, foi muito, muito tranquilo. Inclusive, eu hoje, às vezes eu fico me culpando, porque eu devia ter dado mais atenção pra ele. Porque como eu trabalhava o dia todo, né? Porque na época eu era CLT. Eu chegava cansada. Eu trabalhava o dia todo, chegava cansada. Aí não tinha aquele negócio de, vamos conversar, né? De dizer como que foi o dia. Eu acho que hoje eu daria mais essa atenção pra ele. Sabe, assim, eu sinto que eu falhei nessa parte com ele. Entendi. E ele era muito fofo comigo. Seu Agripino. Ai, que fofo. E aí a senhora engravidou, já morando lá, né? Sim, sim.
A senhora engravidou, Sim. não conseguiu concluir o ensino médio. Não consegui. Tentei, mas não consegui. E daí eu fiquei, ó. Vamos fazer as contas. Peraí. Como foi a sua reação quando a senhora descobriu que estava grávida? A senhora estava esperando? Na verdade, foi assim. Eu comecei a sentir uns enjoos. Aí eu achava que eu tava com verme. Ficava cuspindo no trabalho. Eu tô tempo cuspindo. Eu acho que eu tô com verme. Não tô entendendo. É lhama. Aí lá pelas tantas foi fazer exame e aí deu que eu tava grávida. Mas aí foi tranquilo, né? Que eu já tava casada, não tinha problema nenhum. E qual foi a reação do pai? Eu acho que ele ficou feliz também. Eu não lembro, mulher, faz mais de 30 anos isso. Mano, é tão especial. Quem esquece? É mais de 30 anos já, mulher. A velhinha, tu quer que a memória esteja toda preservada, é. Eu sou uma Curiosa. senhorinha. Curiosa. Foi muito difícil, assim, estudar grávida? Não. Mas você sabe por quê? quê? Eu acho que é porque assim, ó. Eu tinha 20 anos, né? Certo. Quando o João nasceu, eu já tinha 21. Aham. Então, eu acho que quando a gente tá nessa idade, a gente não se aperreia com muita coisa. A gente leva tudo na brincadeira, leva tudo na esportiva. Eu tenho essa teoria. Aham. Então, pra mim, tudo foi muito tranquilo. A gravidez foi tranquila. Nunca peguei afastamento do trabalho por conta da gravidez. Nunca fiquei, doente, não sei o quê. Nunca fiquei inchada, enjoada, essas coisas assim. Nunca fiquei. Então, pra mim, foi muito tranquilo. Na minha teoria, tem a ver com a idade. Se não é verdade... Pra senhora né? Isso que importa. Pra mim é. A senhora lembra, assim, quais foram as dificuldades da senhora ter feito o ensino médio e não ter terminado grávida, né? E aí depois, quando o João nasceu, como que foi? A senhora voltou pra fazer o ensino médio? Como que foi? Não, eu voltei para fazer o ensino médio, eu já tinha tu e já tinha a Isabelle. Eita! Foi. Sabe em que ano eu terminei o ensino médio? 2003. Peraí, o João nasceu em 95. 95. E aí a senhora... Caramba, O João quase nasceu em 10 anos. 95. Eu tinha 21 anos. Certo. Aí, com 26 anos, eu já tinha até a Isabelle. Quando o João tinha 3 anos, eu tive tu. Sim. Quando tu tinha 2 anos, eu tive a Isabelle. Então, quando eu tinha 26 anos, eu já tinha os 3. E quando eu voltei a estudar, eu já tinha até a Isabelle. E eu estudei, se eu não me engano, eu comecei a estudar em 2000. No ano de 2000. Voltei para terminar o médio em 2000. Isso já no Tucumã, lá no Raimundo Gomes. Entendi. Eu, a minha amiga Juliana e a minha amiga Raimunda, que nós éramos as 3 amiguinhas de aula. E a gente ia juntas. Já era no ano de 2000, se eu não me engano. E a gente terminou em 2003. A gente terminou o ensino médio em 2003. Entendi. E aí, nesse intervalo, a senhora, como não estava estudando, precisava trabalhar, né? Sim, a vida toda eu trabalhei. Inclusive, se eu tivesse minha carteira assinada esse tempo todo, eu já poderia até me aposentar. É verdade, mulher, porque antigamente as pessoas não tinham muitos negócios de assinar carteira para contribuir com o INSS para se aposentar. Oh, meu Deus. Então, Perdeu. Perdi alguns anos aí, ó. Pra te ter ideia, ó. Eu trabalhei um tempo numa imobiliária, secretária. Trabalhei um tempo no escritório de um advogado, lá no centro também de secretária, né? De ficar ali no cara crachá, na portaria, não atender o telefone e tal. E tudo sem assinar carteira e tudo sem contribuição com o INSS para eu me aposentar. Meu Deus. Que desperdício. Que ódio. Mãe, o que a senhora lembra, assim, que mudou com a chegada das crias, dos filhos? Ó, assim, mais uma vez eu volto na minha teoria que quando a gente é jovem, a gente não tem muito esse negócio, essas preocupações. Quer um cafezinho? Não, ainda não. Eu nunca tive neuro, assim, de dizer, como é que eu vou sustentar esses meninos? Como é que o Marco vai sustentar esses meninos? Nunca tive. Foi só assim... Vivendo. Pega na mão, segura na mão de Deus e vai. Meu Deus. De verdade, sempre foi assim. Segura na mão de Deus e vai. Tá, e deu certo. Mãe, eu lembro de uma história que, quando a senhora estava grávida da Isabelle, que teve um assalto. A senhora estava grávida, e aí eu não lembro, assim, muito bem dessa história, mas eu queria que a senhora contasse pra gente como que foi. Tu não lembra mesmo, porque na época tu tinha 2 anos. 98, 99, 2000. Tu tinha 2 anos, então.
Tinha como lembrar mesmo, mas é verdade. Foi em 30 de julho de 2000. Meu Deus, a senhora lembra o dia? 30 de julho de 2000. Eu tava praticamente já de 9 meses da Isabelle. Nessa época, como eu te falei que eu era uma grávida muito saudável, nunca me afastei do trabalho, nunca peguei atestado, então eu trabalhei até o menino nascer. Meu Deus. Então, nesse dia, eu ainda estava trabalhando e eu gostava muito de fazer serviço externo. A minha função era auxiliar de escritório. Mas eu adorava quando tinha algum serviço externo para fazer, para bater perna. Então, eu gostava de fazer serviço de banco. Eu gostava de fazer serviço de banco. E nesse dia, né, foi mais um dia que eu fui fazer serviço de banco. E aí, o motorista me trouxe até em casa. E eu tinha feito um serviço de banco e eu tinha sacado um cheque. E eu tava com 7 mil reais em espécie na bolsa, que era para levar pro trabalho de volta. Que isso era no horário de meio-dia, no horário de almoço. Fui pro banco no horário de almoço, aí o motorista me deixou em casa e eu tava com esse dinheiro. E ele me deixou em casa e daí ele foi pra casa dele e depois ele me buscava pra gente voltar pro trabalho, que a gente tinha que entrar lá às 14 horas. Entendi. E depois que o motorista saiu da minha casa, aí eu entrei. E como eu tava grávida, não sei se tu sabe, mas grávida faz xixi mais que tudo. Então eu só cheguei, joguei a bolsa num guarda-roupa que tinha lá e corri pro banheiro. E nesse momento, como era horário de meio-dia, como eu te falei, o Marcos estava lá assistindo um jornal de meio-dia. Ele estava com o João. E se eu não me engano, tu tava na rede com a minha sobrinha Lete. Que na época ela me ajudava com vocês. Pra mim poder trabalhar, ela me ajudava com vocês. Meu Deus. E se eu não me engano, foi bem assim. Ela tava contigo na rede, tipo assim, todo mundo já almoçou, né? Deitar pra assistir o jornal. E ela tava contigo na rede e o Marcos tava no chão com o João. E eu fui pro banheiro. Aí quando eu saí do banheiro, que eu vim na sala, e aí, se eu não me engano, bateu na porta. Bateu na porta? Se eu não me engano, bateu na porta. E quando eu abri a porta, aí o cara já veio me abordando, perguntando cadê a bolsa e com a arma no meu pescoço. Entrou na casa tranquilamente? Foi. Na minha memória, ele bateu na porta. Aí eu fui lá abrir a porta e aí ele me abordou com um revólver no meu pescoço, que não foi na cabeça, foi aqui no pescoço. Meu Deus. E aí ele dizia que a todo momento que queria a bolsa. Mas eu não queria dar a bolsa, porque eu sabia que tinha dinheiro lá. Sim. E aí, eu não sei se eu fiquei meio que em choque, que eu não disse onde estava a bolsa. E aí o Marco tentava conversar com eles, né? E aí quando o Marco dizia assim, não faz isso, não tá vendo que ela tá grávida, não sei o quê. Aí ele apontava a arma pro Marcos. E queria, porque queria a bolsa. E ninguém sabia onde estava essa bolsa. O Marco não sabia, a Lete não sabia. E até que teve uma hora que ele foi tipo me empurrando pro rumo do quarto, onde o pessoal tava. Sim. E teve uma hora que... Aí o Marco dizia pra me entregar a bolsa, mas eu não queria entregar, porque eu sabia que tinha dinheiro lá e que o dinheiro não era meu. E eu tinha, né, prestar conta. Com certeza. E até que teve uma hora que eu não sei se foi eu que olhei pro guarda-roupa que tinha lá, onde eu tinha só jogado, eu não guardei a bolsa, eu só joguei. Pra ir no porque eu tava banheiro. às pressas pra ir pro banheiro. E aí eu olhei, acho que eu olhei pra onde tava e ele olhou também, o bandido. Daí ele viu, ele só pegou a bolsa. Só pegou e foi embora. E aí a gente foi lá pra frente, pra ver se conseguia ver em que ele tava, se era moto, se era carro. Mas a gente não conseguiu ver mais nada. Meu Deus, imagina o choque. Foi. E eu grávida, tá quase de 9 meses. Aliás, se isso foi de 31 de julho e a Isabela nasceu no dia 9 de agosto... Já tava pertinho, né? Pertinho. E como que ficou, assim, o contexto da empresa depois dessa situação? Quer leite? Tem leite aqui, ó. Olha só, nessa época a gente não tinha... Nessa época, lá no ano de 2000, eu não tinha celular. E a gente não tinha telefone em casa, acho que a gente não tinha telefone em casa. E aí eu fui na vizinha ligar pro gerente. Minha vizinha de Ná. Eu fui ligar pro gerente pra avisar o que tinha acontecido. E aí ele pediu pra mim ir pra delegacia lá do Tucumã. Pra registrar. Que ele iria pra lá também. E assim foi. Aí eu fui pra delegacia, eu só não lembro como que eu fui. Eu não sei se o motorista voltou pra me buscar pra levar pra delegacia. Eu não lembro como que eu fui. Só sei que eu fui pra registrar o boletim de ocorrência lá no Tucumã. Na delegacia do Tucumã. E aí o gerente veio me encontrar lá também. E aí foi feito tudo que tinha que ser feito, né? A senhora tava nervosa? Eu tava muito nervosa. Eu fiquei muito nervosa durante muito tempo.
Mesmo depois, muito depois. Eu fiquei muito, muito medo de motoqueiro. Porque eu sabia que o cara tava numa moto. Então, eu fiquei com muito medo. Assim, todo motoqueiro que se aproximava de mim, eu ficava com medo, achando que era outro assalto. Assalto. Jesus. E aí, um tempo depois, a Belle nasceu, né? Logo, né? Foi muito pouco tempo. Menos de um mês depois, né? Não, mulher, se foi 31 de julho e ela nasceu no dia 9 de agosto. E a senhora ficou muito tempo nessa empresa? Fiquei, assim, em relação... Eu não tive problema, apesar que depois eu ouvi falar que alguém da empresa falou que eu tava mentindo, que eu tinha forjado o assalto. Ai, não acredito. Como se eu tivesse combinado com alguém, como se eu tivesse combinado pra alguém fingir que ia roubar o dinheiro, mas pra depois a gente rachar. Meu Deus. E aí? Então, como não era verdade, né? Como eu não forjei nada, mas depois eu fiquei sabendo que alguém falou isso sim. Mas sobre isso eu não tive problema em relação aos chefes, né? Em relação aos chefes, eu acho que eles acreditaram em mim, porque eu não tive problema com eles. Uhum. Porque quando eu fui demitida, não tinha relação nenhuma com isso. Por quê? Porque eu fui demitida porque a empresa já ia fechar. Entendi. Eles estavam demitindo, né, gradativamente. E demitiram até fechar. Então, a minha demissão não teve relação com isso. Então, eu acho que os chefes acreditaram em mim, sim. Entendi. Que situação, né? Muita situação difícil. E piora, tá? Por quê? Quando eu fui dar o depoimento... Porque uma coisa é tu registrar o boletim de ocorrência, né? Outra coisa é tu ir dar o depoimento pro delegado. Sim. Que na época era o Dr. Walter Prado. Que o meu depoimento foi lá no São Francisco. Uhum. Tinha uma delegacia lá, que eu não lembro mais qual era o número da delegacia. Mas foi lá que eu fui para ser ouvida por ele. E eu me senti que ele estava querendo dizer que eu estava envolvida, sim. Que eu tinha forjado o assalto, sim. Ele dava a entender... Sério? Ele dava a entender que eu não era vítima. Na abordagem dele que a senhora tava... Na abordagem dele, tinha forjado o assalto. Fiquei muito chateada, Ai, inclusive. que situação, mãe. Fiquei muito chateada mesmo. Tô revoltada já. Foi. Mas ele já morreu. Passou. Em algum momento da sua vida, já com os 3 meninos, a senhora decidiu ir pra fronteira fazer faculdade. Como que a senhora relembra, assim, esse período? Então, na verdade, foi eu e o Marco que decidimos, né? Que eu iria estudar lá. E aí, a gente fui no ano de 2004. Eu fui, acho que em dezembro de 2004, para fazer o que tinha que ser feito, os procedimentos, no tal do pré-concurso, não sei o que lá. E aí, eu fiquei pouco tempo lá, na verdade. Que eu fui de 2004, dezembro de 2004. E aí, eu fiz tudo que tinha que fazer, não sei o que. Comecei a estudar enfermagem, mas não concluí. Eu não fiquei nem o ano de 2005 todo lá. Então, eu não fiquei nem um ano lá fechado. Esse ano que a senhora foi, a gente ficou aonde? No primeiro momento, vocês ficaram em casa com o Marcos. Aqui em Rio Branco. Ficaram em casa. E a Denilde me ajudava com vocês também. Nessa época, a Denilde já me ajudava com vocês. A senhora foi sozinha? Eu fui sozinha. Meu Deus do céu. Com a cara e a coragem é um sonho, que nem diz minha amiga Márcia Nobre. E coisa de doido, né? Coisa de doido. Como é que eu, com 3 meninos na calcunda, né? Pequeno, né? Pequeno, que o mais imagina que o João tinha 10 anos. A Belle tinha 5? O mais velho tinha 10 anos, imagina. Coisa de doido mesmo. Mas aí eu fui e quando a gente resolveu lá que eu ia ficar lá, né, mesmo pra estudar, primeiro eu fui ficar na casa de uma amiga. Certo. Até fazer todos os procedimentos que tinha que ser feito. Depois o Marco alugou um lugar pra gente ficar. E quando ele alugou uma casa pra gente ficar, eu resolvi levar vocês. Tudo combinado com o Marcos, né? Uhum. Aí eu resolvi levar vocês. Aí pegamos transferência das escolas, matriculei vocês lá. E nessa época a Denilde foi também, Tamires foi também. E aí a gente ficou morando junto, eu, tu, João, Isabelle, Tamires e Denilde, numa casa lá em Brasileia, que o Marcos tinha alugado. E vocês foram estudar. Só que quando foi passando o tempo, o Marcos não conseguiu ficar sozinho, sem vocês. Aí a gente resolveu que não ia dar certo. Aquela doideira lá.
Meu Deus, a tia foi pra A lhe tia ajudar, foi pra o me pai ajudar. ficou aqui em Rio Ficou Branco. trabalhando pra poder sustentar, porque eu não podia trabalhar, né? Que eu estudava. Deus Então do ficou céu. tudo na calcunda dele, sustentar a gente, pagar aluguel e ainda manter a casa aqui, né? Que ele tava aqui. Ah, verdade. Mas o problema não foi esse. O problema foi que ele não conseguiu, foi em relação à saudade. Em relação a ficar sozinho. Foi Depois isso que vocês foram, aí com o tempo ele não aguentou. E daí a gente conversou e resolvemos voltar. Resolvemos voltar todo mundo pra cá. Meu Deus. E a Denilde ficou lá. A Denilde que foi pra me ajudar, ficou lá, a Tamires ficou lá. Tchau, tchau. Casaram-se. Casaram-se. E estão lá felizes para sempre. Mãe, que lembranças assim a senhora tem desse período de ter morado lá com a gente, assim? Perrengue. Cara, eu lembro muita coisa, mas dá vontade de chorar. Comendo muita salsicha. Meu Deus, era muita salsicha e A chamate. casa só cheirava salsicha. E chá, mãe, chamate, meu Deus. Chamate leão. E Eu lembro que o vaso não tinha... A casa era de madeira. não tinha banheiro dentro de casa, né? Não tinha O banheiro era lá dentro no de quintal. casa. Era lá no fundo do quintal. Isso. Aí era aquele buraco no chão, né? Porque não tinha o vaso sanitário Sim, em não si. tinha. E tinha um fogãozinho industrial de 2 bocas. E vamos comer salsicha. E salsicha no almoço, salsicha na janta, no lanche, no café, e chamate. Muito chamate. Meu O que era Deus. mais que a gente comia além de salsicha? Eu nem lembro. Eu lembro que a gente tomava o tacacá da amiga do pai. Ali perto da ponte, né? Que era na frente da casa, né? Isso, ali em Brasileia. Que a casa era em frente à ponte, né? Isso, mas foi perrengue. Esse período foi menos de 1 ano, como eu te falei. Mas teve uns tempinhos de perrengue, sim. Porque só ele trabalhando, né? Pra sustentar todo mundo, como é que vai fazer? E aí voltamos todos. Aí voltamos todos. E daí o resto do ano de 2005, aí vamos pegar a transferência de vocês de novo, matricular todo mundo de novo aqui. E esse período de 2005 eu fiquei sem trabalhar. Aí eu fui começar a trabalhar já no final do ano, aqueles empregos temporários que o pessoal pega pra trabalhar no período do Natal. E eu fui trabalhar lá na Galeria Meta, lá na Fator 5. Você lembra da Fator 5? O que é que tu lembra da Fator 5? Eu Da Galeria lembro. Meta. Lembro que a gente tomava muito sorvete. Tinha um quiosquezinho na esquina ali da galeria que era uma sorveteria. A gente tomava, acho que todo dia a gente tomava aquele sorvete. E eu lembro dos perfumes. Os perfumes da Fator 5. E lembro de uma foto sua na beira do rio. Um rio muito, Tempo muito da cheio. alagação, Foi. né? Tempo de alagação. Foi. A gente atravessou o rio, a gente atravessou a ponte, andando. Ai, eu não lembro disso, não. Que a gente ficou andando ali na gamileira e a água dava na nossa canela. Não, mulher. Mas eu lembro que eu levei vocês. Meu Essas Deus do aventuras. céu. A gente atravessou o rio. Gente, hoje eu não atravessava mais não, o rio andando. Imagina como que tava cheio de atravessar a ponte. Andando. E o rio E cheio. o rio cheio. E aí lá na gamileira do outro lado a gente ficou passeando com a água na canela. É verdade. Meu Deus do Tô te céu. falando que quando a gente é jovem, a gente não pensa muito nas coisas. Só vai, só faz. Vai, só segura na mão de Deus e vai. Nesse período a senhora já tinha terminado o ensino médio? 2005, né? Já, 2005, já eu terminei em 2003. Tinha terminado. E aí quando foi, aí passou esse período da Bolívia, né? E aí 2005, aí passou o 2006, aí no 2007 eu fiz o vestibular. Eu sou do tempo do vestibular. Meu tempo era vestibular, não era Enem. Entrega Aí a eu idade. fiz o vestibular em 2007 e passei pra pedagogia. Só fez. Só fiz. Tinha que escolher algum curso? Como que era? Tinha que escolher o curso. Na época você já fazia inscrição pro curso específico. Se inscrevia aonde? Na Lan House. Ah, era online? Era online, era na Lan House. Aí a gente não tinha computador, a gente foi fazer na Lan House, perto de casa, que aí a minha amiga Dayana foi que fez pra mim a inscrição. Foi. E eu não sabia que o horário de estudar era à tarde. E aí nesse período eu já tava trabalhando em outro lugar, que era o dia todo, outra vez CLT. Aí eu tava trabalhando em outro lugar, eu trabalhava o dia todo. Quando eu fui fazer a inscrição, primeiro que eu não tinha noção que eu ia passar. A senhora que escolheu o curso? Foi, acho que foi. Pode ter sido a Dayana também.
Provavelmente. Eu não sabia que o horário de estudar era à tarde. Meu Deus. Se inscreveu para pedagogia. E trabalhando o dia todo. E trabalhando o dia todo. Ai, Senhor. E nessa época, ó, era chique, tá? Nessa época, nessa empresa, o salário era menos... O salário era 500 e pouco. E eu ganhava 600. Eu ganhava um pouquinho mais que o salário, que por causa que eu era uma chique. pessoa muito eficiente na empresa. Eu era assim, cuidava muito dos escritórios e das coisas, dos mecânicos e cuidava de tudo. Então eu ganhava um pouquinho a mais que o salário. E eu lembro que era R$600. Quando eu passei no vestibular, que aí eu vi que tinha que estudar à tarde... Aí eu fui falar pro chefe que, né, que eu ia ter umas mudanças no plano ali, porque eu ia estudar e que era à tarde. E aí? Aí ele disse, tudo bem, agora o teu salário vai para R$300. Uhum. Que é justo, né? Tu trabalha o dia todo, tu ganha 600. Tu vai trabalhar num horário, tu ganha 300. Só que com isso a senhora não contava, né? Não contava, mas aí fui, aceitei, porque era melhor 300 na mão do que nada, né? Aceitei. Aí a gente fez o quê? Trabalhava de manhã e de lá mesmo eu ia pra UFAC estudar. Agora pergunta se foi fácil. Como que foi, mãe? Horrível. Difícil. Muito difícil. Meu Deus. Muitas reprovações no currículo. O que pra senhora foi mais desafiador? Ó, pra mim o que foi mais difícil foi as disciplinas de filosofia, sociologia. Que essas coisas aí eu nunca vi no meu ensino médio. Porque meu ensino médio foi daquele que era supletivo do 2º grau. Não sei se tu já ouviu falar. Não. Pois é, você é muito jovem, querida. Me respeita que eu sou do supletivo do 2º grau. Entendeu? Então foi muito superficial. O meu ensino médio foi muito superficial. E aí, nessas disciplinas de filosofia, sociologia, foi as que eu mais sofri, foi as que eu mais reprovei. A senhora falou do seu ensino médio, e aí no mesmo paralelo da faculdade, né? E eu lembro que a senhora ia pro Raimundo Gomes, né, fazer o seu ensino médio, e levava a gente, porque eu lembro passeando lá no parque. E depois na UFAC também. Eu lembro muito, assim, da gente ir, aí na volta tomar um sorvete na 0 grau. Lembro de eu andando, menina, numa tranquilidade, naqueles corredores da UFAC escuro. Mas naquele tempo era tranquilo, né? E aí, Não como tinha que medo de foi? nada. Como que era, assim, mãe, pra senhora a dinâmica de ir estudar e precisar levar os filhos? Na verdade, quando vocês iam, não era assim, não era um fardo. Era mais pra poder sair de casa também. Ah, entendi. Não era um fardo. Pra senhora, então, era tranquilo? Pra mim era tranquilo, até porque a maioria das vezes eu saía do trabalho e ia direto pra lá. Sim. Porque naquela época, a questão do ônibus, não tinha essa dinâmica de ter o ônibus do mocinha que passa ali. Não tinha aquele verdade. terminalzinho. O ônibus não passava lá dentro? Não passava. Então, era muito difícil essa dinâmica, entendeu? Pra mim vir pra casa, depois do trabalho e ir pra UFAC depois, era muito difícil. Porque não tinha esse ônibus, não tinha essa facilidade. Não tinha aquele terminalzinho, não tinha o mocinha Magalhães. Nessa época o pai tinha carro? Tinha. Mas ele trabalhava muito, né? Ele trabalhava também, não dava, a dinâmica não dava. Sim. E aí era isso. Então pra senhora era até melhor a gente estar ali pertinho, né? Era mais tranquilo pra mim, né? Porque tá vendo ali, tá seguro, né? Tá junto, tá comigo. E pra além das disciplinas, né? Tinha alguma coisa assim no ambiente acadêmico que pra senhora era difícil também? Não, o meu perrengue mais era sobre as disciplinas mesmo, que o professor ensinava, eu não conseguia entender nada. Daí eu repetia muito. O meu histórico tem muita reprovação mesmo. Ai, meu Deus. Por conta disso. E aí eu falo dessas duas disciplinas, mas estatística também foi horrível. E antigamente tinha... Acho que ainda tem, né, DPLE? Tem. Então, todo mundo ficava de férias, menos eu. Porque eu ia sempre fazer DPLE para tentar recuperar alguma disciplina que eu tinha ficado reprovada durante o ano. Caramba. Então, todo janeiro tava eu lá nadando no FAC. Deserto, só os retardatários lá. Ai, Jesus. E a senhora começou o curso em 2000 e... Então, eu fiz o vestibular em 2007 para estudar o 2008. Então, eu comecei a estudar em 2008. E aí formou em que ano? Então, aí eu passei o 2008, 2009, 2010, 2011. A minha turma formou, acho que em 2012. Acho que a minha turma formou em 2012. Foi 2012? Ou foi eu, 2011? Eu acho que foi 2014. Não, mulher. 2014 fui eu, porque eu tinha muitas reprovações. Aí eu ficava reprovada e eu não acompanhei minha mas turma. eu quero saber a senhora, que anos a senhora formou? Então, justamente, a minha turma formou, salvo engano, 2012. Ah, sim, a turma. E eu, como eu tinha muita reprovação, tinha que estar sempre correndo atrás, fui formar lá 6 anos depois. Meu já em Deus. 2014. Glória a Deus, consegui, né?
Foi difícil, mas consegui. Graças a Deus. E daí, eu te contar uma história legal, ó. Conta. Quando eu tava estudando ainda, eu fiz um processo seletivo do Estado. Aí eu passei. E se eu não me engano, era efetivo. Não, E a senhora não era passou? processo seletivo, era concurso. Sim. Se eu não me engano, era efetivo. Só que eu não tinha me formado ainda. Mas eu, inocente, achava que teria alguma forma de eu conseguir assumir. Fiz tudo que tinha que ser feito. Como que fiz foi? exame, fiz tudo que tinha que ter feito. E aí, depois eu contratei um advogado. Passou. Não, eu passei no concurso e era efetivo, só que eu não estava formada ainda. E aí eu contratei um advogado. E aí, mesmo assim, não consegui assumir. Não consegui assumir porque, na verdade, eu fui inocente, né? Eu não devia nem ter feito o concurso. Caramba, Se eu sabia que mãe. dos critérios. dos critérios era ter a formação e eu não tinha nem que ter feito o concurso, né? Fui inocente. Ai, que decepção. Como diria a Isabela, eu fui mirim. Juvenil. Juvenil. Então, aí eu não assumi. E continuei focada para terminar a graduação, né? E quando foi... Terminei em 2014. Aí teve um processo seletivo do Estado de novo, só que esse já não era mais efetivo, já era provisório. E eu fiz o processo seletivo e passei de novo. Aí já comecei a trabalhar, 2015, 2016, no Estado de provisório. Professora. Professora já, provisório, de fundamental, de 1º ao 5º ano. Aí fui trabalhar lá no José Salles, no Universitário. Gostou de trabalhar primeiro aqui ano? Não, odiei. Por quê? Não gostei, não recomendo. É porque assim, ó, eu não falei, mas enquanto eu estava estudando, eu trabalhei de assistente de creche. Então, eu trabalhei 2 anos de assistente de creche. E quando eu fui pro fundamental, eu vi que o que eu queria era creche. Fazendo uma comparação entre os dois, eu vi que eu me identificava com a creche. Entendeu? Então, tanto é que no concurso seguinte, eu não fiz mais fundamental de 1º ao 5º ano. Fiz pra creche. E pra glória de Deus, eu passei. Venceu! Eu sou muito estudiosa. Ô, mãe, e como que é olhar pra trás assim e ver que a senhora conseguiu formar na Universidade Federal? É a questão de determinação, né? De persistência, de não deixar a peteca cair. Às vezes eu falo que quando você quer, você consegue. Tem gente que discorda de mim. Porque fala que às vezes a pessoa quer, mas não tem as condições. Mas não é bem assim. Às vezes a pessoa quer muito, mas não tem as condições. Mas eu acho que quando a pessoa quer mesmo, quando ela se determina, quando ela põe na cabeça que ela quer, eu acho que é 80%. Eu acho. As condições é importante também, mas a determinação é... Falando de condições, a senhora tinha terminado a faculdade, já estava trabalhando, né? E tinha os 3 meninos ali para dar conta, né? Tinha. Como que a senhora conseguiu estudar para passar nesse concurso que a senhora atua hoje? Que lembrança a senhora tem, assim? Assim, ó. Como eu já tava... Mesmo quando eu saí do CLT, eu fui trabalhar na creche. E então eu não tinha tempo para estudar. Mas eu tinha uma estratégia, porque eu sou muito esperta. Qual? Quando eu ia lavar louça ou lavar roupa, eu colocava as aulas no YouTube e ficava ouvindo. Principalmente as questões de legislação, né? Os conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos. E português também. Então, ao mesmo tempo que eu estava lavando uma louça, que eu estava lavando uma roupa, eu estava ouvindo as aulas no YouTube. E isso me ajudou muito. Entendi. De verdade. Principalmente português. Hoje eu sou muito boa de português. Tanto que eu ouvi as aulas, as videoaulas. Meu Deus, é muito esforço, né? E olhando pra trás, assim, revisitando toda a sua história, todos esses percalços, né, que não foram poucos. Qual o sentimento que vem de olhar pra trás, assim, e ver que a senhora conseguiu? Sobre não desistir, né? A questão de não desistir. De que é possível, né? Se você se determinar a fazer uma coisa, você consegue. Porque às vezes você vê as pessoas reclamando da vida, que não consegue isso, que não consegue aquilo, mas não faz nada, né? Não sai do lugar. Aí não chega a lugar nenhum mesmo. Entendi. Mas se você
se determinar a fazer. Que no meu caso, imagina o tempo que eu levei entre terminar o ensino médio e fazer o vestibular, né? Sim. Olha o tempo que ficou perdido aí. Muito tempo. Mas, graças a Deus, eu não fiquei me achando velha, né? Porque tem gente que... não, já tô velha pra estudar, não sei o quê. Eu ouço muita gente falar isso, nem né? desistiu na primeira reprovação, Justamente, porque é deprimente. Tu vê a tua turma todinha se formando e tu ficando pra trás. É deprimente. Às vezes você se sente assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que isso não é pra mim mesmo? Mas não deixei a peteca cair, né? E deu certo. É por isso que, às vezes, quando eu vejo alguém reclamando, às vezes jovem, né, que reclama das coisas, aí fica se deprimindo, eu penso, será que se for arrumasse uma lavagem de roupa para ocupar essa mente, fosse estudar, fosse trabalhar, será que não resolvia esse problema? Desse jeito. E com toda essa história, né, forte, todos esses desafios, a senhora cresceu, assim, longe, perto da sua família biológica, né? A tia Denilde sempre ali lhe ajudando com a gente. A tia Penha cuidou da senhora ali, né? Mas aí depois vocês foram separadas. E aí, que irmã mais, assim, que lhe marcou muito nesse período? Nesse período, é assim... Eu tive um elo muito, muito forte com a Penha a vida toda. Só que teve um tempo que a Nilza era a que se aproximou mais de mim. Porque ela via muito aqui na minha casa. Sabe? E tem muito essa questão, né? De você se apegar com quem tá junto ali, né? Ela é a mais velha? Ela o Zé é o mais velho de todos. E ela é das irmãs. Mulheres, Então, como a Nilza era muito assim... Gostava de andar, então ela pegava o ônibus e vinha, e aí dormia, e fazia sopa, e fazia cocada. Então a gente teve muitos esses momentos, entendeu? Isso não quer dizer que eu deixei de gostar da Penha, que eu gostei de deixar dentro da Nilde, mas a gente teve muito esse momento com a Nilza. A convivência mesmo, né, mãe? A convivência. E aí, quando foi lá em 2016, que o meu sobrinho Francildo me ligou, dizendo que a Nilza tinha morrido... no primeiro momento, eu não acreditei. Por quê? Porque isso era numa sexta-feira, 7 da manhã. Na verdade, 15 para 7 da manhã que ele me ligou. E na quinta à noite, eu tinha conversado com ela. Eita! Ela estava bem. Então, quando eles... Tia, eu tenho notícia boa para a senhora, não. A tia Nilza passou mal, a gente levou ela para o hospital, levaram ela para o hospital e ela não resistiu. Eu não acreditei. De primeira, eu não acreditei. Porque não era possível, ela tava bem. Eu sabia que ela tava bem. Eu tinha conversado com ela a noite anterior. E ela tava bem. Aí como é que 7 da manhã a mulher tá morta? Então, isso foi um perrengue, assim, difícil pra mim. Muito difícil mesmo. O que a senhora sente mais falta, assim, da tia Nilza? A questão da convivência mesmo, né? Dela chegar e... Bora fazer uma sopa e não sei o quê. O que tem aí pra fazer sopa? Aí eu dizia, não tem nada não. Ela disse, mas eu faço uma sopa com 2 pés e um pescoço. Eu lembro dessa sopa. Ela dizia assim, eu faço uma sopa com 2 pés e um pescoço. Bora fazer uma sopa. E ela sempre levava o sazon dela, tá? Ela abria a bolsinha dela e trazia um sazon. Sempre. Meu Deus. E aí, essas coisas, esses momentos, né? Dela chegar e... João, tira um coco pra mim. E ia fazer o João subir no coqueiro pra tirar o coco pra ela. E fazia cocada. E levava tapete pra vender. Que ela fazia uns tapetes estranhos lá. Mas levava os tapetes. Fazia sabão caseiro. E levava também. E andava pra tudo que era lugar, assim. Essas coisas, assim, que eu sinto falta dela. Porque as outras irmãs não tinham esse negócio de sair, sabe? De dormir na casa dos outros, de andar, igual ela. Ela que tinha muito isso. E não era só lá em casa que ela ia na casa dos parentes, tudinho. Que legal, mãezinha. Oi. Ô, mãe, e a sua família tem uma tradição de todos os anos voltar no Andirá. Conta pra gente como que é, como que funciona, assim, esse planejamento. Depois que eu vim embora, eu passei muito tempo sem voltar no Andirá. Muito tempo mesmo. Mas aí quando foi em 2017, tem a Conceição, que é minha cunhada, do meu coração, que eu amo muito. E a família dela, acho que é eu não sei desde quando eles vão, não sei se é de 2012 ou é anterior a 2012. Eu acho que é anterior a 2012, que todo ano no feriado de 7 de setembro eles voltam lá. Eles vão acampar lá.
E aí, a primeira vez que eu fui com eles foi em 2017. E daí eu não parei mais. Todo ano, no 7 de setembro, aí eu vou acampar lá com eles. E é muito bom, recomendo. Quem quiser ir também, eu deixo. Eu convido. Por que que eles vão todo ano onde irá? Essas pessoas que vão, a maioria, os mais idosos, são de lá. E aí os mais jovens, os filhos, os netos, né, os genros, as noras e tal, começaram aí também e gostaram. Então é mais a questão de um saudosismo. Sabe? A questão das raízes mesmo, de voltar a visitar as raízes. E aí a gente vai todo ano. Inclusive esse ano já estamos organizando já aí para contratar o ônibus. Que a gente vai de novo, em nome de Jesus. Aí, como que funciona? Conta pra gente, assim, a programação, então, tudo. Antes era coletivo, né? A gente fazia uma cota. Essa cota, agora é só pro ônibus. Só para pagar o ônibus. Qual é o valor da cota? Não tem um valor fixo. Porque cada ano o valor do ônibus é diferente. Mais caro, né? Sempre é mais caro. Então, todo ano o valor da cota aumenta. Entendi. Então, digamos... Geralmente, eu acho que o valor do ônibus sai na casa de R$2.000. E daí, a gente divide pela quantidade de pessoas que vai. Então, não tem um valor fixo sobre a cota do ônibus. Antes, tinha a cota do ônibus e a cota do alimento. Uma pessoa só, a Maria Antônia, ficava responsável de fazer a feira. E lá, a gente fazia uma escala. Tipo, 3 pessoas por dia fazia a comida para todo mundo. Era coletivo. E daí, teve uma vez que a gente resolveu fazer individual, cada um levar o seu e cada um fazer o seu, e todo mundo gostou da ideia. Todo mundo gostou da ideia. E a gente começou a fazer assim. Então, agora, a cota é só do ônibus, não tem mais o almoço coletivo nem a janta coletiva. Cada um leva o seu alimento e um jeito de fazer o seu alimento. Então, tem gente que leva o fogãozinho. Tem gente que leva aqueles fogãozinhos bem pequenininho. O fato de tirar a comida coletiva, por que tiraram o almoço coletivo? Porque tinha muitas reclamações. Como assim? As pessoas reclamavam porque, tipo, digamos que no meu dia de cozinhar, aí eu cozinhava do meu jeito e tinha pessoas que não gostavam da comida. Então, tinha muitas reclamações. E aí, dessa vez que a gente tentou fazer o individual, deu certo, todo mundo gostou. Ficou melhor, então já né? faz um tempo já que tá assim, cada um leva a sua comida, seu lanche, seu fogãozinho, sua barraca, sua água e partiu ser feliz 3 dias. É o final de semana inteiro, É o final de semana. E esse ano, o dia 7, vai ser uma segunda-feira. Eita, e aí, como é que vai ser? Aí o plano tá pra ir dia 4. Passar o final de semana, 4 dias, é isso mesmo? Não, porque teve uma votação e a votação que ganhou foi para voltar no domingo. Então vamos na sexta para voltar no domingo. Poxa, não vai voltar na segunda? Não. Poxa, achei que esse ano ia ser 4 dias. Pois é, mas teve a votação. E a que ganhou foi para voltar no domingo. Entendi. E assim, inclusive, se você quiser ir, viu? O ônibus sai 4 da manhã Na da casa sexta. da Conceição, lá no seu Tangará. E quem não é da família? Quem pode não ir é da ou família precisa de um... pode ir, mas aí tem que entrar no grupo, colocar o nome na lista, porque a divisão do ônibus é feita com todas as pessoas que vão no ônibus. E só tem que entrar em contato com a Maria Antônia, mas fala comigo que eu dou o contato da Maria Antônia. E pode ir sim, mesmo quem não é da família pode ir sim. que legal. Inclusive tem muita gente que é só amigos, que vai e vai todo ano e que não é da família, mas é bem-vindo. Que legal. Mãe, tem uma parte da família que não vai no 7 de setembro, mas eles vão em uma outra data, né? Tem os meninos que vão em janeiro. Só que eu não vou em janeiro, por conta que eles vão de barco. Eles vão de barco e eles vão mais para a questão do negócio de comemorar o dia do São Sebastião. Só que o dia do São Sebastião pode ser qualquer dia. Pode ser qualquer dia da semana. E não é feriado, né? Diferente do 7 de setembro, que o 7 de setembro é feriado. Sim. Né? Então contempla todo mundo. E o dia do São Sebastião não é feriado. Então não dá para ir. Quem vai é porque pode, né? Pode faltar o trabalho. Ou já tá aposentado.
Mas tem mesmo a galera que vai em janeiro e eles vão de barco, sim. São Entendi. nossos primos. A maioria dos que vão em janeiro são primos, são parentes. Mas tem os amigos também que vão. Ai, que legal! É uma família muito divertida. Mas e qual o sentimento de ver os seus filhos grandes, estudando, trabalhando, seguindo sua vida? O que a senhora sente? Não, assim, o sentimento mesmo é de gratidão a Deus. Por quê? Porque assim, Deus me abençoou muito com meus filhos, né? Todos, graças a Deus. Tem certeza? Tenho. Porque eles poderiam o quê? Tá matando, roubando, se prostituindo, né? Mas não, graças a Deus todo mundo estudou, né? Graças a Deus todo mundo trabalhadores. Mesmo que a Isabelle que ainda não se formou, mas está trabalhando, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por isso. Porque nunca tive dor de cabeça com nenhum de vocês, assim, né? Nunca tive problema de bebedeira, de droga, graças a Deus. Que bênção. E todo mundo trabalhador, todo mundo se encaminhando na vida. Então, meu sentimento é de gratidão a Deus mesmo, de verdade. Que fofa! A sua vida foi muito corrida, assim, né? Acho que não dava tempo nem de perceber e o tempo já tava voando. E rapidinho a gente cresceu. Rapidinho a casa ficou vazia. Como que a senhora lidou com isso? É incrível, assim, porque eu não entendo como é que 25 anos passou tão rápido. 30 anos, gente. O João vai fazer 31 anos. Como assim eu tenho um filho de 31 anos? O Senhor! Eu tenho um filho de 31 anos já. Como passou tão rápido e a gente nem vê. É muito estranho, assim, porque pra gente foi um dia desse, né? Pra mim, né? Foi um dia desse, assim, que eu tive o João e o João já cresceu e já tá vai fazer 31 anos. É muito rápido, tá? O que eu tenho que te dizer é que passa muito rápido. Inclusive, eu tenho uma coisa assim comigo que eu sinto muito de eu não ter conseguido acompanhar vocês nas escolas. Porque como eu estava sempre trabalhando, então eu nunca ia para as reuniões nas escolas. Nunca estava para mim, teu pai que ia. Então eu sinto assim, sabe, esse dever, assim, essa falta. Que se fosse hoje, eu faltaria o trabalho para ir para reunião, né? Hoje eu poderia, porque eu não sou mais CLT. Nem sei se pode faltar o trabalho para ir para reunião do filho, né? Acho que pode, não sei, mas faltar, eu acho que faltar não pode, não. Mas aí vai e depois volta, né? Vai e depois volta. Pois é. Mas assim, então, antigamente, como o negócio de trabalhar em empresa, é difícil você faltar, né? Faltar demais, pega as contas. Sim, verdade. É simples. Faltou demais, pega as contas. E se você precisa do emprego, não dá pra brincar, né? Não dá pra brincar de trabalhar. Ou tu trabalha, com seriedade. Então, eu nunca conseguia, né, faltar o trabalho para ir para a escola, para acompanhar, assim, as reuniões e tal e tal. Então, isso eu sinto essa falta. E como que a senhora lidou, assim, com o fato de que todo mundo ter crescido, né? Aí a casa fica grande. A senhora não tem esse sentimento, não? Que a casa fica grande, assim? Tem muita questão, não sei se tu já ouviu falar na síndrome do ninho vazio, né? O que é? É essa questão, que do nada todo mundo cresce e todo mundo vai embora. Um dia tem 3 meninos dentro de casa fazendo barulho, fazendo bagunça, fazendo ovo de Páscoa, fazendo pipoca e fazendo tudo. E aí daqui a pouco não tem mais ninguém. Aí fica aquele silêncio. Aí tem as coisas que a pessoa... uma hora a gente pergunta se é solidão ou é solitude, que uma coisa é diferente da outra, né? Qual a diferença? A solidão, eu acho que na solidão você sofre, né? A solitude você fica em paz. Será que fica mesmo? Essa teoria da irmã Denise. Pra senhora? Google, corre aqui e me ajuda. É isso mesmo. Pra mim é assim, ó. Na solidão você sofre. Na solitude você fica em paz. Então é isso. Entendi. Ai, meu Deus. Ai, maisinha. Que papo gostoso. Que conversa gostosa. Obrigada por ter aceitado compartilhar sua história com a gente. Tomado esse cafezinho. Menina, café de milhões. Delícia do café da Batelão Filmes. E contar pra gente essa sua história. Café de verdade, né? Não é cenográfico, não, né? Não, café tá de uma verdade. Delícia, sim. Tá uma delícia esse café.
Muito bom, mãe, ouvir sua história. Eu particularmente acho a sua história muito forte, muito impactante e, pra mim, muito inspiradora. Obrigada por ter Que bom. E aceitado. nada foi planejado, né? Deus foi só escrevendo, né? Porque, tipo, morreu minha mãe, morreu meu pai, fui morar com a Penha, depois fui morar com a madrinha, e depois conheci teu pai, casei, e só segurando na mão de Deus e nada planejado, nada programado. Igual, não sei se foi tu uma vez me perguntou sobre a gravidez, né? Se eu planejei. Não. Eu nunca disse assim, esse ano eu vou engravidar. Não, só foi. E graças a Deus, todo mundo saudável, todo mundo se criou e glória a Deus. Até a questão da pedagogia, né? Porque a senhora me levava pra aula enquanto a senhora estudava. E lá eu conheci vários professores que, quando eu entrei na pedagogia, eu já reconhecia. E eles também, já quando viam o teu sobrenome, né? Tem um que é o Pelegrino, que ele disse que me via andando de calcinhas com o fuck. O professor não pode mentir, eu não andava de calcinha. Ele disse que eu era muito novinha e ele lembra de mim e lembra da senhora. E sempre que ele me vê, às vezes, no mercado, cadê a Denis? Como é que tá a Denis? A Giane, do mesmo jeito. Lembro da Giane, lembro da Nina Rosa lá com as suas libras. E um pouco depois que a senhora formou, lá tava eu, né? Começando, estava trilhando. dando um FAQ também, mas diferente, né? Que não ficou igual eu lá, reprovando, graças a Deus. Terminando o tempo certo, porque Deus abençoou. Porque Deus é bom. Ai, mãezinha, obrigada. Eu te amo muito. Querida. Obrigada por ter vindo. Volte muitas vezes. Voltaremos. Tenho certeza que a sua história inspirou, com certeza tocou aí o coração, a consciência de alguém. Esse foi o nosso primeiro episódio do Café Combina, onde nós contamos histórias reais, de pessoas reais. E a próxima história pode ser a sua. Beijo. Bora dar um tchim-tchim? Bora. 1h15. Começou 4h15, agora é 4h30. 5h30. Esse café tá bom. Uhum. Esse foi o primeiro episódio do Café.